Outro dia eu publiquei nos stories algumas dicas de como você escolher o porcelanato. E aí me encheram de perguntas, entre elas qual que tem mais qualidade, como escolher, enfim, o melhor porcelanato, qual o tipo de material mais ideal para a sala, qual o tipo de material mais ideal para as áreas úmidas, porque sim, diferencia essas áreas úmidas consideradas como banheiro, cozinhas. As áreas externas também diferem um pouco das áreas internas, você precisa de materiais diferentes para esses tipos de ambientes. Então no vídeo de hoje eu vou trazer alguns truques para você escolher bem o seu porcelanato. Qual a diferença do porcelanato técnico do esmaltado? O que é de fato porcelanato retificado? Como calcular a quantidade de material que eu preciso? Então vem comigo, vamos saber todos esses detalhes? Primeiro ponto a considerar a área que você precisa. E eu vou te explicar nesse vídeo como. Digamos que você tem um ambiente ali retangular de 2 por 3. Você vai multiplicar ali a profundidade de 2, a largura de 3, 2 vezes 3 seria 6 metros quadrados. Você ia precisar de material. A gente nunca compra exatamente a medida que a gente precisa. Sempre é preciso comprar um pouco mais. É interessante você considerar ali uma perda de 10%. No espaço que você tem ali a área de 6 metros quadrados, você ia colocar aí mais 10%. Obra tem muito imprevisto, então pode acontecer de quebrar, pode acontecer algum acidente na obra, e uma pedra ali quebrar, 2 pedras, 3. E aí que é importante você sempre pedir a mais. Porque de repente você pode voltar na loja e com certeza o mesmo lote não existir. Isso acontece muito, tá? Então, se o mesmo lote não existe daquelas pedras que você já tem em casa, já tem na obra, pode correr o risco de você só encontrar aquele mesmo tom, só que mais escuro, mais claro. Já vi pessoas passarem por essa situação e não é nada agradável ter que colocar ali uma pedra com tonalidade diferente. Nunca vem a mesma cor, sempre varia um pouquinho ali. Se você colocar a peça uma do lado da outra, você vai perceber. Dificilmente ela vem exatamente a mesma cor do lote anterior, se não estiver mais daquele lote que você já adquiriu. Definiu então o metro quadrado do piso, é hora de pensar em como você vai paginar esse piso. Existem várias maneiras e eu vou deixando aqui para vocês irem acompanhando. Existe a paginação horizontal, a vertical, escama de peixe, espinha de peixe, transpassado, enfim, várias opções de paginação. Então, definiu aí o tipo de paginação? É importante levar em consideração porque dependendo da paginação que você escolher, você vai precisar considerar aí mais ou menos uma porcentagem de perda. Na paginação horizontal, vertical, como o piso segue ali paralelo à parede, não vai ter grandes perdas, então 10, 12% ok. Mas quando você parte para um ângulo a 45 graus, que foge ali a angulação do ambiente, você acaba perdendo bem mais material. Aí você me pergunta por onde começar essa paginação. O ideal é que você comece pelos cantos, para evitar perda também. Por um canto próximo à porta de entrada do ambiente, para que a pedra maior ali, a pedra inteira, fique ali na porta de entrada. Em alguns casos, começar pela porta de entrada. Quando, por exemplo, o porcelanato é grande formato ali 80 por 80, para que não fique nenhum corte ali na entrada, para criar aquela sensação de alongamento. Uma boa dica é você observar onde você tem móveis ali, para você priorizar o começo da paginação por um canto que você não tem tantos móveis, que vai ficar ali mais aparente, porque no final vai existir ali o corte da pedra com certeza. E se tiver um local onde tem um armário, onde tem algum móvel, vai ficar escondido ali. Tá, Gilé, fui na Ferreira Costa e não entendo nada de porcelanato retificado. Qual a diferença? O que é de fato um porcelanato retificado? O que difere o porcelanato retificado dos tradicionais é justamente a borda do material. Os porcelanatos tradicionais têm a borda ali levemente abaulada, mais abaulada. Já o retificado é praticamente ali 90 graus e as dimensões das peças são exatamente iguais. Os porcelanatos tradicionais varia sim em milímetros, tá? Pouquíssima coisa, mas pode variar ali o tamanho de uma pedra para outra. Entenderam direitinho sobre o porcelanato retificado? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo a todos vocês. Uma coisa que é muito interessante também prestar atenção
é na variação da tonalidade das peças. Geralmente aquela estampa que você escolheu lá na vitrine. Vamos imaginar que na caixa do produto venha 5 peças. Essa mesma pedra com aquela mesma estampa pode variar. Então preste atenção no grau de variação da pedra. Se for V1, e você pode checar isso com o vendedor, se trata de uma variação sutil, leve. V2 é levemente diferente ali. Agora a V3 já são peças bem diferentes, não diferentes estampas, tá? Não é isso, diferentes tonalidades na mesma estampa. Então, se a intenção não é ter um grau de variação muito grande entre as estampas nas pedras, opte aí pela variação 1, que ela vem mais sutil, mais leve, praticamente imperceptível ali que as estampas variam, tá? E é exatamente aqui, ó, que aparece o Vzinho, que é o grau de variação, tá dizendo moderada, mas quando é V3 é um pouquinho mais que moderada, varia bastante essa mesma estampa. Quando eu falo variam dentro da mesma estampa, não é que vai ter uma estampa laranja e outra amarela, não é isso. Eu falo que essa variação é na própria estampa ali, escurecendo, clareando, mudando a forma da estampa, mas dentro ali da proposta da estampa. E enfim, qual a diferença entre o porcelanato técnico e o esmaltado? Vamos descobrir agora. Essa parte aqui a gente tem o porcelanato esmaltado polido. Olha só como ele tem bastante brilho. Então, essa camada aqui da superfície é um esmalte que dá esse acabamento de brilho, tá? Então, a gente tem aqui o porcelanato esmaltado. A gente tem o porcelanato esmaltado polido, que é esse aqui, que tem esse brilho, que ele não é indicado para cozinha, nem para as áreas molhadas, nem para a área externa, tá? E tem esse porcelanato que ele é praticamente igual, tá vendo? Porém, ele é meio que fosco. Então, esse é o porcelanato acetinado. E aqui a gente já tem uma peça que ela é acetinada, tá vendo? Mas não tem o brilho. Então esse já pode para a cozinha, já pode para as áreas úmidas, porque ele não derrapa. Quando você tem esse acabamento aqui com muito brilho, ele é mais escorregadio. Então, para as áreas molhadas não é muito recomendado, quer dizer, não é nada recomendado, tá? Então, a diferença do porcelanato esmaltado polido, que é aquele ali, para o porcelanato esmaltado acetinado é justamente esse brilho. Agora, a diferença do porcelanato esmaltado para o porcelanato técnico é essa partezinha aqui, tá vendo? O porcelanato técnico, o acabamento da superfície é exatamente o mesmo acabamento da parte interna do material, tá vendo? Já nesse acetinado, o acabamento da superfície é feito por uma impressão, depois por uma camada de esmalte. E é por conta dessa impressão, que é uma impressão mesmo, que a gente tem essa variedade de cores. É isso que dá a possibilidade da gente ter várias estampas diferentes. Aqui tá uma peça que seria o porcelanato técnico, que é chamado de massa única. Então essa parte aqui, essa parte interna, tem o mesmo acabamento na superfície. Por isso limita cores, você não tem muita quantidade de cores nem de estampas. Esse é o porcelanato técnico tão famoso chamado massa única. Na área externa vai bem esse tipo de material que ele não é bem lisinho, tá? Porque aí ele é menos escorregadio. Viram direitinho a diferença entre o porcelanato técnico e o esmaltado? Se restou alguma dúvida de vocês, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram que tem dicas todo dia sobre decoração, sobre arquitetura, sobre materiais. E agora eu encerro com vocês até a próxima semana com o meu chazinho de hibisco com gengibre. Foi diferente dessa vez, não teve café, mas tem um chazinho. Até a próxima semana e um grande beijo.